Vamos lá, vamos continuar aqui. Padre Fábio, sou Lúcia de Aracaju e gostaria de lhe perguntar: como é que podemos equilibrar o que sou com aquilo que os outros acham que eu sou? Eu sofro muito com isso, pois nem sempre consigo corresponder às expectativas que os outros têm de mim. Tenho medo de dizer que sou fraca, que não sei e que não posso. Isso é vaidade, né? Quando a gente não tem coragem de dizer que não sabe, que não pode, que não deve, né? Isso é vaidade pessoal. Engraçado, eu experimento muito isso na minha vida, né? Porque a partir do momento que a gente se torna uma pessoa pública, as pessoas começam a imaginar você. Nossa, como é que será que é o Padre Fábio na casa dele, né? E geralmente, quando as pessoas imaginam a gente, ou elas imaginam a gente melhor ou pior, não é? Ou imagina que a gente é bom demais, ou imagina que a gente é ruim demais. Por isso que é bom a gente se aproximar. E eu sempre digo isso. A melhor forma de conhecer o outro é a gente se aproximando. E é claro, aqui eu me exponho muito, eu escrevo, né? Então você tem possibilidade de me conhecer bastante, muito mais do que eu, as pessoas que eu encontro. Mas eu acho interessante porque às vezes qual é a vaidade que às vezes eu percebo em mim? Quando eu permito o que o outro imaginou que eu não sou e que é melhor do que eu sou, eu permito aquilo que seja verdade. Não é. Isso é vaidade. Lúcia, toda vez que você passar pela experiência de ter que ser você, não tenha medo de mostrar a sua fragilidade, mesmo porque você só vai se fortalecer na vida à medida em que você mostrar que você tem fragilidade. Eu me recordo, minha gente, isso é processo histórico, né? Você deve ter conhecido muito padre assim. Durante muito tempo, nós padres, nós não tínhamos direito de contar as nossas fraquezas. Porque a gente tinha medo que, ao contar a minha fraqueza, o fiel se encorajasse para ser fraco também, né? Ah, o padre faz, então vou fazer também. O padre, não, é claro que nós temos toda uma conduta que a gente precisa cuidar. Um cuidado a mais, né? Mas eu, no momento em que eu partilho as minhas fraquezas, eu estou me fortalecendo. A castidade só é possível assim. Eu tenho os meus amigos com quem eu tenho total intimidade de contar todas as minhas fragilidades, tudo aquilo que para mim é coisa que eu não posso falar em público, sobretudo no que diz respeito à minha castidade, os meus conflitos, as pessoas que verdadeiramente um dia tiveram alguma influência a ponto de colocar uma dúvida dentro do meu ministério, tudo isso a gente passa. Nós não somos imunes ao amor, né? Nós não somos imunes a ficar apaixonados. Agora, se eu não tenho alguém para quem contar essa fraqueza, essa fragilidade, de repente, num determinado momento da vida, o padre se apaixonou. Ué, que problema tem? Ele é humano. De repente estava num momento de carência, uma pessoa se aproximou, fez isso, fez aquilo. Eu corro igual o diabo corre da cruz, porque Deus me livre, já tem problema demais para administrar, né? Eu, graças a Deus, eu tento viver a minha vida afetiva, mesmo porque eu não tenho nem tempo de ficar apaixonado por ninguém. Cada dia eu estou no lugar, vivendo e correndo, e é bom que seja assim. Mas às vezes o padre numa paróquia, por exemplo, ele começa a ter mais contato estreito com uma fiel, e aí aquela fiel vem e leva um bolinho de fubá, e leva um arroz doce. Não é, Christian? Oi, Padre José, tô achando que você está tão triste hoje. Aí ele fala, eu tô mesmo. Enfim, o diabo veste saia, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu sempre falo assim, olha, todo mundo sabe onde é que aperta o pé. Não é verdade, o sapato? Se você quer ser honesto com a sua fidelidade, e não é só padre não, um homem casado, mulher casada, você é casado, mas de vez em quando você vê um bonitão passando aí na frente, você só faz assim, né? Põe cerca, porque senão você vai começar a abrir porteira que depois você não fecha a boiada. Tudo na vida é assim. Quando a gente passa pela experiência de ser frágil e de mostrar a fragilidade para a pessoa certa, é aqui que está a grande questão. Eu, como padre, eu não tenho o direito de mostrar a minha fragilidade para qualquer pessoa, porque senão aquela pessoa faz da minha fragilidade a sua arma. Aí ela me usa e ela faz de mim o que ela quiser. Agora, quando a fragilidade é contada para uma pessoa que me ama, por exemplo, isso, gente, é uma postura, quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe. Os meus verdadeiros amigos, as pessoas que participam diariamente da minha vida, quando eu posso, quando eu estou em casa,
são pessoas que me respeitam e que me olham o tempo todo como padre. Eu tenho até amigas, mulheres bonitas, que têm acesso à minha vida pessoal de padre, mas para mim não representa nenhum problema, sabe por quê? Eu sei muito bem a pessoa que me desperta e a pessoa que não me desperta o perigo. Pode ser a pessoa mais bonita do mundo, mas às vezes não representa perigo nenhum para aquele padre. Pode ser que seja o homem mais bonito do mundo, mas não represente nenhum perigo para o seu coração de mulher casada. A gente, é engraçado, Deus nos dá o dom de saber de quem a gente pode se aproximar. E a gente só pode mostrar as fragilidades para quem verdadeiramente nos ama, quem nos respeita e quem não vai fazer daquela situação um mecanismo para nos tornar vítima. Então, que às vezes, Lúcia, o que a gente precisa, para a gente equilibrar o que a gente é, do que os outros imaginam da gente, você precisa afirmar e ter clareza. Olha, as pessoas que participarão da minha vida e da minha intimidade são essas. Essas pessoas vão lhe ajudar a ter coragem de dizer o que você é e o que você não é. O grande problema, volto a dizer, muitas vezes nós não temos amigos, nós temos só conhecidos. E geralmente para os conhecidos, a gente não tem tanta coragem de mostrar a fragilidade. E quem não se mostra frágil, corre o risco de se tornar ainda mais frágil, porque fica inventando uma coragem que não tem. Cola uma máscara na cara. É tão estranho isso. É como você chegar diante de um sofrimento que lhe faz sofrer e você não chorar. Quantas vezes, gente, eu atendo, às vezes rapazes, moças, que as moças choram mais fácil, né? Mas às vezes você tem um rapaz, hoje mesmo eu estava atendendo um rapaz, e ele, com aquela necessidade de chorar e segurando os olhos, vão ficando vermelhos, ele foi ficando vermelho, parecia que ia arrebentar. Aí por fim eu parei a conversa dele e falei assim, fala nada não, chora primeiro. Aí ele deitou a mão na cabeça assim, a cabeça nas mãos. Gente, ele chorava convulsivamente. Chorava tanto diante daquilo que ele me falava. Ele não precisava falar, ele precisava era chorar. Tanto é que é engraçado que depois que ele enxugou as lágrimas, ele virou e falou assim, nossa, estou tão melhor agora. E eu não falei nada para ele, só deixei ele chorar na minha frente. Eu falei, pois é, meu filho, às vezes o que a gente precisa é isso. Mas ele precisou ver em mim alguém em que ele confiasse. Aí eu falei, você tem amigos? Ele falou assim, tenho um ou dois que moram na minha cidade, padre. Mas aqui onde eu moro, eu faço faculdade, não. Eu só tenho mais conhecidos. E aí está essa questão. Quando a gente só tem conhecidos, a gente não tem intimidade para mostrar o que a gente tem de mais frágil. É engraçado isso. E às vezes faz falta na nossa vida esse laço profundo, esse vínculo mais estreito, que nos permita mostrar, olha, eu não sou isso que você está pensando. Mas você sabe que porque o outro te ama, ele não vai rejeitar o que você é. Quantas vezes os meus melhores amigos, quantas vezes as pessoas que mais fazem parte da minha vida, gente, e fazer parte da vida não é ficar colado o tempo todo mesmo, porque eu não tenho tempo para isso. E eu posso dizer para vocês que graças a Deus, eu tenho amigos que verdadeiramente sabem todas as minhas mazelas. E ter coragem de contar para essas pessoas as minhas mazelas é um jeito que eu tenho de extravasar, de rir da minha própria desgraça e ao mesmo tempo de me comprometer com a minha verdade. Porque eu escuto do outro o que eu preciso ouvir, né? Mostrar a fragilidade é você estabelecer as bases da sua força. Lúcia, muitas vezes na vida, minha filha, nós não somos nada do que a gente aparenta ser, é porque a gente não tem um local seguro para a gente contar. É como você estar num país estranho, angustiado, com saudade, com medo, e no meio daquela multidão, de repente você vê um rosto amigo. Você corre, você abraça, você chora, porque aquela pessoa representa naquele momento da sua história tudo o que você precisa para trazer para fora o seu verdadeiro eu. Nós somos muito maquiados, né? Nós somos muito escondidos, nós estamos vivendo escondidos demais, justamente por falta de ter um lugar onde a gente possa, olha, posso dizer quem eu sou para você? Aquela frase bonita, né? O Jean Paul, um psicólogo
norte-americano, ele escreveu de maneira bonita assim: se eu, algum dia da minha vida, lhe mostrar a minha nudez como pessoa, não me faça sentir vergonha. Bonito isso, né? Às vezes a gente sente vergonha porque a gente se mostra frágil para o outro. E o outro, quando nos vê frágil, nos envergonha ainda mais. É por isso que eu não gosto do olhar de acusação. E eu acredito que o olhar de Jesus era aquele que fazia a pessoa se sentir encorajada para vencer. Aquele olhar assim, né? Não, esse não. Esse não deve caber nos nossos olhos. Porque assim como ele nos destrói, ele destrói as pessoas que nós amamos. Sabe, gente, às vezes, um gesto de conversão que a gente precisa ter na vida, começar a ter amigos de verdade. Amigos de verdade. Pessoas que você vai estabelecendo vínculos, tendo coragem de contar quem você é. Um amigo de verdade é um sinal de Deus na nossa vida por causa disso. Ele nos leva à autenticidade. Ele nos leva a costurar na nossa carne esta reconciliação daquilo que eu sou com aquilo que eu não sou, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Quem sabe o que esteja faltando na nossa vida é isso. Amigos de verdade. Amigos que sejam capazes de nos acolher no que a gente tem de melhor, mas também de suportar aquilo que a gente tem de pior. E fazendo o equilíbrio dessas duas coisas, nos ajudar a superar e sermos pessoas melhores. Obrigado. Obrigado pelos muitos amigos que eu sei que eu tenho pelo Brasil, que já conhecem as minhas fragilidades e que mesmo assim me permite entrar na vida delas. E que mesmo assim continua abrindo a porta, ligando a TV, no momento do programa Direção Espiritual, e me confia essa responsabilidade de entrar na sua vida, de participar dos seus dias, e quem sabe, dizer alguma palavrinha que possa fazer diferença ao seu coração. Obrigado. Que Deus lhe abençoe e derrame sobre a sua casa, sobre a sua vida, a sua bênção. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.